Amém. Em João capítulo 7, fala assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia porque não desejava andar pela Judeia, visto que os judeus queriam matá-lo, e a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judeia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. E aqui está o que eu acredito. Nem todo mundo vai acreditar no chamado que Deus tem pra gente. Nem todo mundo, mas temos que ficar firme em Jesus. Então Jesus lhe disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. Aqui está. Nem toda oportunidade vem de Deus. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu ainda não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isso, Jesus continuou na Galileia. Aleluia, glória a Deus. O tempo de Jesus é diferente do da gente. E outra, quando vivemos o verdadeiro evangelho, quando seguimos passos de Jesus, sendo o verdadeiro cristão, a gente vai ser perseguido, a gente vai ser caluniado, e isso é a prova que estamos no caminho certo. A palavra de Deus fala: muitos passarão pelo caminho longo, pelo caminho largo, mas poucos passarão pelo caminho curto. E a palavra de Deus fala, se não me engano, em João 1. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas aqueles que receberam Jesus, estes sim foram chamados filhos de Deus. Jesus na festa dos tabernáculos. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente, mas em segredo. Aleluia. E aqui também acredito que fala, toda aquela pessoa que ela ouve a voz de Jesus, ela ouve a promessa, ela, tipo assim, recebe uma palavra na igreja e uma promessa que Deus tem para ela, acredito que ela não pode ficar contando para todo mundo. Ela tem que manter segredo. E aqui está em João capítulo 7, versículo 11. Ora, os judeus o procuravam na festa e perguntavam: onde estará? Onde está ele? Havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom, e outros afirmavam: não, não, ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Aleluia, glória a Deus. Aqui também eu percebo que Jesus causava dúvida, mas isso não é algo assim que eu posso dizer para ficar preocupado, porque é normal. João, João teve dúvida. Quando ele estava preso, então ele mandou os seus discípulos ir a Jesus e perguntar se ele era o Messias. Aleluia, glória a Deus. Então, até mesmo o profeta João teve dúvida. Mas ele não abandonou Jesus, ele não largou Jesus. E aqui está. A controvérsia entre Jesus e os judeus. Quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado se não chegou a estudar? E Jesus lhe respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. E aqui eu acredito que quando a gente faz o que é de Deus, Deus nos capacita quando a gente está fazendo o que é para ser feito. Por exemplo, eu aqui estou falando a palavra de Deus, eu creio que nesse momento Deus está me capacitando. Se eu vou cantar, Deus vai me capacitar, mas claro, fazendo tudo com ordem e decência. E voltando ao que fala: se alguém quiser fazer a vontade de Deus, conhecerá a respeito da doutrina, se ele é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está buscando a sua própria glória, mas o que busca a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro, e nele não há falsidade. Não é fato que Moisés deu ali para vocês, contudo nenhum de vocês a cumpre, porque estão querendo me matar? A multidão respondeu: você tem demônio. Quem é que está querendo matá-lo? Jesus respondeu: um só feito realizei e todos vocês ficaram admirados. Moisés lhe deu a circuncisão, se bem que ela não vem de Moisés, mas dos patriarcas. E vocês fazem a circuncisão de um menino até mesmo no sábado. E se um menino pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja desrespeitada, porque vocês ficam indignados contra mim, pelo fato de eu ter curado pelo completo homem em um sábado. Não julguei segundo a aparência, mas julguei pela reta justiça. Aqui está falando sobre, antigamente, os escribas, os fariseus, eles pensavam que o sábado era maior que o homem, mas para Jesus, o homem é maior que o sábado. Então, é tanto que ele curou
o homem que estava precisando de ser curado no tanque de Betesda no sábado. E outra, o que acontecia é que ele não podia pegar peso no sábado. Então, ele pegou e aconteceu que, se não me engano, os escribas, os fariseus começaram a perseguir a Jesus. Além da perseguição que já tinha, né? Claro. E voltando aqui, aqui está. É Jesus Cristo? Alguns de Jerusalém diziam: não é este o homem que estão querendo matar? Eis que ele fala abertamente e ninguém lhe diz nada. Será que as autoridades reconhecem de fato que este é o Cristo? Mas nós sabemos de onde este vem, de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Enquanto ensinava no templo, Jesus disse em voz alta: Vocês não somente me conhecem, mas também sabem de onde eu sou. Eu não vim porque eu de mim mesmo o quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vocês não conhecem. Eu conheço, porque venho da parte dele e ele me enviou. Então quiseram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. Porém, muitos dentre a multidão criam nele e diziam: quando o Cristo vier, será que vai fazer maiores sinais do que este homem tem feito? E aqui eu acredito que, antigamente, na época que Jesus estava na Terra, os judeus acreditavam que o Messias viria de forma misteriosa, tipo, não ia vir da mesma forma que Jesus veio, ia vir de outra forma que ninguém ia conhecer. E voltando aqui, fala assim: os guardas mandados para prender Jesus. Os fariseus, ouvindo as multidão, murmura essas coisas a respeito de Jesus. Juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. E Jesus disse: ainda por um pouco de tempo estou com vocês e depois irei para junto daquele que me enviou. Vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Então os judeus disseram uns aos outros: para onde ele irá, que não possamos achar? Será que ele pretende ir para a diáspora entre os gregos a fim de ensinar os gregos? O que significa isso? Ele disse: vocês irão me procurar, mas não me acharão. Vocês também não podem ir para onde eu estou. Quando Jesus falou isso, o pessoal na época, eles acreditou que Jesus ia se matar, mas realmente não era isso que ia acontecer. E aqui está: Jesus, a fonte da água viva. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crerem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Aleluia. E quando fala de rios de águas vivas, eu acredito que é o Espírito Santo, a presença de Deus. Então, pelo poder e autoridade no nome de Jesus, eu profetizo na sua vida que de você fluirão rios de águas vivas e vai passar para outras pessoas. Em nome de Jesus. Eu creio, tenho fé. A palavra de Deus fala, aleluia, que com fé dirás o monte, levante-se e jogue no mar. Então o monte vai fazer isso. Tenha fé e de você vai fluir rios de águas vivas. Eu profetizo no nome de Jesus. E aqui está. O povo se divide. Quando ouviram essas palavras, alguns do meio do povo diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém? De onde era Davi? Assim houve a divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Aleluia, glória a Deus. Aqui está. As autoridades não creem. Os guardas voltam à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que vocês não o trouxeram? Eles responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus disseram aos guardas: será que também vocês foram enganados? Por acaso, se alguma das autoridades ou algum dos fariseus criam nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Nicodemos, um deles, que antes tinha ido conversar com Jesus, perguntou-lhes e falou assim: será que a nossa lei condena um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele faz? Eles responderam: por acaso também você é da Galileia? Examine e verá que da Galileia não se levanta profeta. Aleluia. O engraçado aqui é que eles pensavam que Jesus era da Galileia, que tinha nascido na Galileia, mas Jesus tinha nascido da Judeia, Belém da Judeia. Glória a Deus. Eles julgavam Jesus de forma extrema. Jesus não nasceu
na Galileia, mas ele nasceu em Belém da Judeia. E está aqui esta palavra, glória a Deus.